E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: será que quem não tem Bitcoin é louco? Mas calma, porra, né? Porque antes eu tenho que apresentar para vocês o convidado que está aqui no canal. Pela primeira vez já gravamos podcast juntos, já chamei para vários, ele que nunca vem, muita estrela, cara, muitos compromissos. Fizemos live no Instagram, mas aqui no YouTube, a primeira vez que o Charles Vix, o economista sincero, está aqui no canal, Você Mais Rico. Valeu, galera. Charles, muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Já estive no podcast, live e tudo, e finalmente no canal, né? Nunca tava batendo as agendas, mas chegou a hora, né? Verdade. Quem não tem Bitcoin é louco, esse é o grande assunto. E antes de entrar nessa parte, para as poucas pessoas que eu imagino que não te conheçam, tem como você explicar um pouco do seu trabalho, Charles? O que é o canal Economista Sincero? Como é que você foi para lá? Fala um pouco disso pra gente. Na verdade, eu trabalhei alguns anos no mercado financeiro, depois trabalhei no varejo de bebida, sempre curti muito esse meio digital, internet. Antes até da internet, eu tive uma BBS, não quero explicar muito para não denunciar a minha idade, mas eu comecei em 94 com essa BBS, 1994, então sempre gostei de tecnologia e a gente pode até perceber que isso é uma característica do investidor, do adotante, assim, das novas tecnologias, até em Bitcoin, né? Quem curte muito tecnologia. Acho que com você também aconteceu um pouco isso, né? Blog, tecnologia e ouvir falar e tal. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia, só que fui obrigado a trabalhar e abandonei um pouquinho esse lado. Em 2017 eu comecei um canal para falar de câmera, drone, que eu gosto muito de tecnologia, e aí acabei esbarrando no Bitcoin. Resolvi estudar para gravar um vídeo. Quando eu comecei a estudar, que eu olhei, eu falei, cara, não pode ser isso. Eu tô entendendo errado, porque se for isso, pode ir a $1 milhão. E dali para frente eu passei a me encantar. Um pouco mais no início, depois também questionar um pouco. Eu acho até que algumas pessoas ficam muito bravas, né, do segmento quando a gente questiona uma coisa ou outra. Acho que é importante o investidor questionar, mas em 2017 eu tive esse primeiro contato mais, vamos dizer assim, completo com o Bitcoin, e ali eu falei, não, calma aí, cara, esse negócio vai longe, eu preciso investir, nem que eu vá investindo enquanto eu entendo melhor. Então em 2017 foi o momento. Mas antes eu tive uma trajetória grande no mercado financeiro e varejo de bebida. Mas uma coisa que eu achei interessante, então, o seu canal, ele surgiu depois que você resolveu gravar um vídeo sobre Bitcoin, ou já tinha um Economista Sincero antes? Não, eu abri um canal chamado 59 Segundos, porque eu me incomodava muito com como os vídeos eram feitos no YouTube para falar sobre assuntos diversos. Por exemplo, eu gostava de drone. Lá para 2015, 16, a gente não tinha drones tão avançados, tipo com GPS, que você fica com um drone parado. Você tinha que ficar com um drone mexendo. Aí para dirigir o drone, né, para comandar o drone num ambiente fechado, você precisava botar uma certa configuração. E de repente eu entrava lá no YouTube, como voar com um drone num ambiente fechado. Aí aparecia um vídeo de 1h40, o cara falando, hoje eu estou indo na casa da minha sogra, o feijão da minha sogra é muito bom. Porra, cara, eu não quero saber do feijão da sogra, eu quero saber como voar a porra do drone, entendeu? Isso me incomodava. Então eu imaginei, vou criar um canal para falar sobre diversos assuntos, inclusive economia, de forma rápida, objetiva. Depois eu descobri que o YouTube não gosta disso, de vídeos de 59 segundos, Você foi muito precursor, né? Antes do Shorts, ele não gostava. Ele não gostava. Até tem, né? Pois é, cara, eu nem lembrei disso. Então eu falava rápido das coisas, entendi que ele não gostava, e nesse meio de falar de câmera, drone e tudo, falava um pouco de inflação, e foi um boom. Em maio de 2017 teve um boom ali do Bitcoin. E nesse boom que eu resolvi falar, vou falar rápido do Bitcoin no meu canal. Não eram 59 segundos, era 3, 4 minutos. Não deu certo porque o YouTube não gosta. Então o canal chamava 59 segundos. O Economista Sincero, no formato que a gente conhece, foi do final de 2018 para início de 2019. Aí eu decidi focar só em economia. Pensando até em quando você conheceu o Bitcoin, é lógico que, na minha visão, todos nós aqui somos early adopters, porque o negócio ainda está restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Mas você conheceu já em 2017, quando o preço estava dando aquela escalada, né, saindo ali de em torno de uns R$1.000 para fechar o ano em quase 70 mil. E aí quando você bateu o olho, você acreditou de cara, então? Você viu aquilo e falou, nossa, isso aqui é interessante? Eu olhei e falei, cara, essas características aqui dão a possibilidade de uma escalada enorme. E ele estava R$9.800. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou entrar aqui, vou continuar estudando e aí eu vou entendendo. Até porque a gente sempre fala, né? Não adianta ficar só olhando. Isso serve para criptomoedas, para ações, para fundos imobiliários. Não estou dizendo que, nem estou recomendando que você vá, vou começar a investir, eu tenho R$100 mil, R$50 mil, vou pegar todo o meu dinheiro e comprar. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você ficar só olhando também, você não aprende. Então o que eu pensei, cara, eu vou pegar uma parcela pequena do meu capital, infelizmente, talvez se eu fosse maluco, eu não estaria aqui agora. Esse é o arrependimento de todos, né? Então eu peguei uma parcela pequena, coloquei e aí
veio a minha grande surpresa. Eu paguei R$ 9.800 nos primeiros que eu comprei e passados ali 2, 3 meses, caiu para R$ 4.500. E eu pensei, caralho, que merda, eu paguei a saída de uma galera, né? Tipo, pô, eu fui o trouxa que investi para muita gente sair. Deu liquidez ao mercado. Dei liquidez. Tipo, pô, fui o último, eu vou apagar a luz, né? Saiu de 9.800 para R$ 4.500. Alguns amigos meus que eu tinha conversado, que a gente trocou ideia, saíram do mercado nesse momento. E o que eu pensei? Não, calma. Olhando a volatilidade passada, essas pequenas quedas de 80%, 70%, elas acontecem no meio do caminho, né? Que ali 60%, 70%, 80%, eu falei, cara, vou deixar. Quando veio outubro, novembro de 2017, teve aquela pernada, foi um negócio assim assustador, quase R$ 70 mil. Eu tirei um pouquinho antes, eu comprei metade de um carro com parte do lucro. Ali eu também aprendi um pouco a ganhar dinheiro com altcoins, tipo XRP, que muita gente não gosta, eu brinco, mas eu consigo operar bem a XRP. E um ponto que é muito comum entre investidores de criptomoedas é que você coloca o teu dinheiro, começa a entender, nas 2, 3 primeiras quedas você se questiona, né? Você fica, puta, mas será que é mesmo? Será que vai? Agora a China proibiu mineração. China já proibiu mineração desde que eu entrei no mercado umas 18 vezes, né? E dá aquele FUD. Aí com o tempo você vai pensando, cara, não é por aí, né? Você começa a ficar um pouco mais tranquilo, que demora um tempo. Olha que quem tá nesse mercado desde 2017, você tá também. Cara, 2018 foi o ano inteiro. Um ano de queda. Um ano de queda. Foi. E as pessoas me perguntam assim, poxa, o Bitcoin tá 2 semanas caindo, cara. Você acha que a festa acabou? Você acha que... Eu falo, cara, tem gente que já pegou 1 ano e meio de... Isso só denuncia o quanto a pessoa entrou há pouco tempo no mercado, né? Eu esbarrei com o Bitcoin em 2014, porque eu queria mandar um dinheiro pra Inglaterra. Mas tem esse ponto, né? Putz, era pra ter enchido a mão. Só que na época eu não comprei um Bitcoin. Só que eu também não fiquei sem, porque vários sites na época davam Bitcoins de graça. Se o pessoal for ver os primeiros vídeos aqui do canal, são vídeos onde eu mostro esses sites que pagavam Bitcoin de graça. Só que era pouco, né? Era um prêmio de 400 satoshis. O satoshi é 0,000000001 Bitcoin. Só que eram 200, 400, 800 em épocas de queda. Hoje esses sites, a maioria nem existe mais, mas se existir vai pagar 5, 6 satoshis, porque o site não era burro. Ele te pagava para você entrar no site, tinha um monte de anúncio lá, ele ganhava renda do anúncio e te dava quase nada. Não era nem um centavo na época. Mas esses artigos me deram uma boa renda em Bitcoins. Eu acabei juntando 9 Bitcoins assim. Só que eu não fui gênio. Eu vendi Bitcoin por 2.000 achando que era um ótimo negócio. Não, normal. Vendi por 7, por 9. E quem comprou Bitcoin a $100 quando deu $300, o cara falou, cara, eu sou um gênio, em pouquíssimo Acho que o Thiago tempo fez algo parecido com isso. Mas um ponto interessante. Então, em 2017, você esbarrou, você viu o potencial naquilo. E por que você viu o potencial? O que você olhou que falou, nossa, isso aqui é interessante, é diferente de tentativas que tiveram no passado de um dinheiro digital? A primeira coisa, pouca gente fala sobre isso, né? No passado, tiveram várias moedinhas, agora eu não lembro o nome exatamente todo. O número de tentativas desde 1990 e pouco de dinheiro digital, cara, foram várias tentativas. Nenhuma deu certo. Tudo dava duplicidade, ou mais vezes, criava-se 1 milhão de moedas, e aí daqui a pouco já tinha 10, 15, 20 milhões. Quando eu percebi que você tinha um dinheiro digital, eu que acredito no meio digital, que você consegue transacionar de uma pessoa para outra com uma taxa relativamente baixa ou caminhando para uma taxa baixa. A taxa não é baixa ainda, calma, a gente tá, que nem você falou, cara, a brincadeira tá começando ainda. Quando eu vi todas as características e a escassez, eu percebi, cara, isso aqui pode ser um negócio muito interessante ao longo do tempo. Como eu acho que talvez daqui a 5 anos vá ficar com uma adoção um pouco maior. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, 2017, 2018, eu não sei se você vai tocar nesse tema, quem estava em banco, eu tenho muitos amigos de banco, já que eu trabalhei em financeira, quem estava em banco e transacionasse criptomoedas era demitido. Você não vai achar um e-mail falando, mas eu tenho amigos que me deram esse depoimento, olha, chat, se eu transacionar Bitcoin aqui, já tem ordem da diretoria, da gerência para ser demitido. O Itaú, o Banco do Brasil, fechavam contas de corretoras. Hoje, você entra nos bancos e compra cripto através de ETFs, algumas criptomoedas até diretamente. Então, olha como é que pode, né? Olha a mudança e como é que pode ainda ter gente questionando esse tipo de operação. Né? Eu acho isso muito curioso. Mas antes de falar desse ponto, voltando um pouco para o passado, porque eu comecei a criar conteúdo em 2016, 2017, e naquela época, mesmo com o boom do Bitcoin em 2017, a visão de boa parte do mercado, o pessoal mais antigo principalmente, era de que, é bolha. Tem até um outro dia... Até hoje, né? Até hoje tem gente que fala isso, né? Mas teve um outro dia, eu não lembro agora o nome do camarada, mas ele dizia que a visão das pessoas que diz respeito à tecnologia é a seguinte: se tem uma tecnologia que você conhece quando é criança, você pensa que sempre existiu.
se você vem a conhecer quando tem menos de 30 anos, você fala, nossa, isso aqui é revolucionário. Se é quando você tem mais de 30 anos, você fala, isso aqui tá distorcendo a ordem natural das coisas, não serve pra nada. Então o pessoal mais antigo não olhou pro Bitcoin com bons olhos, mas eu gostei. Não de cara, eu nem sabia direito o que era, mas depois que eu fui tendo exposição àquilo, eu fui aprendendo. Conheci a escola austríaca também, os caras gostavam muito de ouro, e aí vi que aquilo lá era bem interessante, li a desestatização do dinheiro lá do Hayek. Então tudo aquilo foi me indicando que era um negócio bom. Mas quando eu falava com investidores ou com outros influenciadores na época sobre Bitcoin, era mais ou menos como chegar numa roda de pessoas e falar, uso crack ocasionalmente. A visão das pessoas era basicamente a mesma. O pessoal falava, nossa, mas isso não tem a ver com golpe, com não sei o quê. E você é economista, cara. Quando você falava para outras pessoas do meio financeiro ou até outros economistas, qual era a visão do pessoal na época e se você já enxerga uma mudança de visão da maioria hoje? Eu me recordo de algumas palestras que eu dei em 2018, principalmente ao longo de 2018, eu falei só de cripto. Eu gravei 200 vídeos sobre projetos falando de cripto. E ali eu entendi também que tem muita coisa errada. E deviam ser vídeos que não iam muito bem, porque 2018 foi o ano de queda, menos gente busca isso. Ninguém queria saber os vídeos. Mas eu lembro de palestras, e eu lembro uma especificamente, óbvio que eu não vou falar em empresa, foi numa empresa, cara, todo mundo conversando, isso aqui. E eu tinha uma mineradora pequenininha, eu levei a mineradora, eu mostrei como é que funcionava a cadeia blockchain, qual era a revolução, como é que poderia mudar o meio dos cartórios. Cara, eu mostrei tudo. E eu lembro ali das pessoas, tipo assim, cagando, sabe? Constrangedor o negócio. Hoje, eu encontro as pessoas que me viam nas palestras e 100% delas falam comigo, caralho, pô, se eu tivesse comprado naquela época, eu lembro que você falou, eu lembro 10 mil reais, eu lembro 5 mil reais, eu lembro não sei o quê, pô, você falou e tal. E aí, você ainda acha que vale a pena? Cara, quando falam pra mim, você ainda acha que vale a pena? É aquela frase de quem tá bobeando, de quem não tá prestando atenção nos movimentos. Então, eu acho que a revolução já vem acontecendo e as pessoas insistem em ignorar, em esperar um momento que nunca vai chegar. Tipo, o que você tá esperando para começar no mercado? Porque a questão de 2 anos era mais complicado, né? O investidor queria comprar Bitcoin, você tinha que abrir conta numa corretora, tinha que ter uma carteira, 12 palavras, 24 palavras, puta saco, aí você tinha que aprender. Hoje eu tenho amigos, o cara é médico, advogado, ele não quer aprender, ele não quer. Eu tenho que respeitar esse espaço. Aí o cara fala assim, olha, eu quero comprar Bitcoin, mas eu quero estar exposto, mas eu não quero me incomodar, eu não quero ter senha, eu não quero ter nada. Cara, tem ETF hoje, tem fundo de investimento. Então, essas desculpas do passado de eu quero, mas não consigo, foram solucionadas pelo próprio mercado financeiro. Tem gente até que não gosta, né? Que é o cara muito raiz, ele não gosta, ele acha que atrapalha. Eu já acho que ajuda ao mercado é quase que uma defesa natural. Por quê? Porque daqui a pouco vai estar tão enraizado no mercado financeiro também que para os governos combaterem vai ser difícil, porque já vai estar espalhado. Você começa a ter um risco sistêmico. O governo americano vai chegar e falar, cara, a gente não pode botar uma regra disso aqui, porque tem fundo de pensão, tem aposentados aqui diretamente, tem bancos. Cara, isso aqui já virou um negócio mainstream, não dá mais para combater. Então, é como se fosse uma praga do bem no mercado financeiro, porque você tem uma exposição e ela tá ali. E qualquer um pode investir, cara, com 50 reais é fácil. Nos bancos tem isso, né? Não, tem pontos muito interessantes do que você falou, né? É isso de que, nossa, se eu tivesse te ouvido... Eu tô na 3ª versão do meu curso agora, do Viver de Renda, inclusive a turma 17, ela vai abrir no dia 9 de maio. Aqui na descrição tem um link com as informações do curso, você consegue fazer uma pré-matrícula para ser avisado, até porque entre 5 e 6 da manhã, nessa primeira hora, o pessoal que se inscrever, eu vou sortear 3 para ter uma consultoria pessoal comigo aqui no Grupo Primo, se a pessoa quiser, senão a gente faz à distância. Então dê uma olhada, tem muita informação interessante e as vagas ficarão abertas por somente 24 horas. Mas eu tava falando com alunos de cursos que eu já fiz, né? Já fez 16 turmas, e tem um pessoal da primeira turma. Outro dia um aluno me enviou o print da aula de Bitcoin, eu sem barba, maior cara de novo ainda, né? Cara de garoto. E na tela, tô lá mostrando o preço da criptomoeda, tava 7 mil reais na época. Caralho. Aí ele fala, nossa, queria eu ter comprado uns 4 Bitcoins, que hoje, né, já tava com não sei quanto. E na época o Bitcoin tava uns 300 mil ainda, quando ele me mandou. Então, o cara teria 1.200.000 reais por conta do Bitcoin naquele patamar. Se tivesse segurado até então. Só que é difícil ter segurado desde aquela época, mas o negócio é, por mais que ele tivesse vendido um pouco, duvido que ele teria vendido tudo. Então ele estaria exposto a boa parte dessa subida no final das contas. Uma operação que eu faço muito é a seguinte, é dividir o que eu tenho, o meu pacote, né, de criptomoedas em 2 partes. Uma que eu carrego, então essa aqui eu não vendo de jeito nenhum. Ah, e se cair para $1, foda-se, eu não vendo. E a outra parte, sim, eu faço trade. Porque é muito perigoso o investidor estar 100% sem exposição. Zerado ali, ó, eu tô zeradaço, não tô exposto em nada, porque caiu muito, eu vou esperar, porque o movimento vai cair, porque a média de não sei que vai dar isso, aquilo. Cara, eu acho isso tudo balela. Você
você tem que dividir em duas partes. Você não pode estar zerado. Todas as pessoas que eu conheço que, não, tá no momento de queda, o gráfico indica que vai não sei o quê. Cara, de repente, quando começa a subir, é um rolo compressor, né? Sai de 15 mil dólares, no dia seguinte tá 16.800, aí depois 17.500, aí você fala, puta, amanhã vai cair, eu compro. 18.900, 23.500, 32, não sei o quê. E assim foi até 69 mil dólares. Você não consegue entrar, você fica congelado. Já aconteceu comigo, não, eu vou entrar com mais um pouquinho, né? Aí aquilo sobe pra cá, sobe pra cá. Você fica estático, você fala, cara, eu vou esperar dar uma recuada e você não consegue entrar. Então, tem até exemplo disso, inclusive, porque se você pega, por exemplo, a XDEX, que foi a corretora cripto que a XP abriu, e aí a XP ela quis descontinuar o projeto na época. Um pouquinho depois, cara. E foi justamente isso. E para descontinuar, o que tinha que acontecer? O pessoal tinha que vender para sacar o dinheiro em reais. Me fudi, e aí eu tinha dinheiro lá na época. E eu lembro que eu falei, olha, tô vendendo e tô comprando na mesma hora. Aí o pessoal falou o quê? Vou esperar um pouco porque vai cair. O negócio subiu e não caiu mais naquele valor durante muito tempo. E foi embora, subiu pra caramba e teve gente que deixou de estar posicionada por conta disso. Nessa aí, cara, que eu tinha lá, dessa parte que eu faço alguns trades e cara, eles saíram no timing quase que perfeito de erro, né? No sentido de... Marcaram um fundo de mercado temporário, foi isso que eles fizeram. E era uma operação bacana porque foi a primeira operação facilitada do Brasil. Era mais fácil. Você entrava em reais, você não tinha que sacar. Muita gente até criticou. Eu volto a falar. Eu, como economista, prefiro o Bitcoin in natura. Faz sentido pra mim. Mas eu tenho que respeitar o espaço das pessoas. Tem gente que não quer. O cara quer ter exposição, mas não quer ter 24 palavras, não quer se preocupar com a custódia. Ele só quer dizer, Charles, eu quero ter aqui dos meus 10 milhões de reais, eu quero ter 100 mil Bitcoin. Como é que eu faço isso da forma mais simples, sem me incomodar? ETF, fundo. Pronto. Eu acho que é um jogo de conhecer a si mesmo, né? Porque, por exemplo, eu também prefiro, você tem várias formas de exposição hoje, tem os ETFs, mas eu prefiro comprar a criptomoeda em si. Só que eu sei que eu sou um cara organizado, eu vou guardar as minhas chaves privadas de uma maneira apropriada. Se eu vier a ter um problema, minha esposa sabe como acessar esses recursos, porque se não souber também, acabou, né? Vai ter muita gente perdendo Bitcoin na hora da sucessão patrimonial. O cara não se planeja para aquilo que vai chegar para todos nós. 4 milhões já de Bitcoins perdidos. Né? Pois é, eles estimam, né? Porque não dá para saber se é uma carteira que o cara não tá mexendo, mas entre 3 e 4, só que vai aumentar por quê? O cara se planeja, ele guarda a chave privada dele, ele morre, ninguém sabe como acessar. Que é até a medida de segurança que pouca gente saiba. Então, pro cara que quer ter exposição, mas não quer ter o trabalho com a custódia, você tem lá o ETF como alternativa. É lógico que você perde em outras pontas, que é até uma coisa que eu ia chegar aqui na nossa conversa. A gente viu nesses últimos tempos regimes totalitários voltando ao poder no Afeganistão, como é o caso do Talibã. A gente viu o Canadá, um país de primeiro mundo. Loucura. Né? País democrático. Inimaginável. Se eu te falasse, no Canadá vai acontecer isso, eu ia falar, pô, o cara tá muito louco. Né? Pois é, se alguém falasse isso meses antes, todo mundo ia falar, não, besteira. Mas você teve o primeiro-ministro Justin Trudeau adotando um estado de exceção e congelando o patrimônio que as pessoas tinham em contas bancárias, aquelas que estavam protestando contra o governo ou que tinham apoiado o protesto. E a pauta do protesto é polêmica, eu não vou entrar nessa seara, mas o ponto é que uma hora você vai protestar contra o que o governo tá fazendo. Ou vai querer protestar, mas se o cara tem o poder de bloquear o seu patrimônio numa conta bancária, você pensa duas vezes. Então, é um poder que o Justin Trudeau teve ali de causar inveja em reis absolutistas do passado. Então, qual a importância que você vê no Bitcoin hoje dentro do seu portfólio? Você enxerga ele como o quê? É algo inconfiscável? É uma proteção contra a inflação? Ou é porque é muito convexo? O que você acha dele? Eu acho que é um pacote que engloba tudo isso que você falou. A possibilidade do dinheiro ser meu. Voltando no tempo, eu vivia a era Collor. Eu era muito novo, tá, galera? Muito novo. E eu me recordo dos meus amigos, das famílias. Teve gente que tirou a vida, as pessoas perderam empresa. Algumas pessoas, elas venderam um apartamento numa semana, deixaram o dinheiro no banco para liquidar na outra semana. Deixava lá no overnight, alguma coisa. E aí, acabou o dinheiro. O cara perdeu o dinheiro. Então, você vendeu o teu imóvel, tinha que sair, e você não tinha dinheiro para entrar em outro lugar. É uma loucura. E isso aconteceu num passado muito recente. A gente acha que foi há muito tempo, eu estava vivo e tenho consciência desse momento. Então, quando você fala para alguém que vivenciou aquilo, é mais difícil, né? Você falou do Afeganistão, do Canadá. Vamos trazer, então, essa minha opinião para a Argentina? Porque é um país que guarda uma certa semelhança com o Brasil. Sim. Apesar de muita gente achar que não, né? Recentemente, o
governo lá proibiu a compra de mais de $200. E a inflação chegou a 50%. O que eu tô querendo falar com isso? Você olha o seu dinheiro no banco, ele tá perdendo valor e você só pode tirar $200. Se isso acontecesse no Brasil... E pelo câmbio, muitas vezes, que eles fixam totalmente artificial em comparação com o que seria um câmbio de mercado. Já parece ruim, mas é pior. Então, se isso acontecesse no Brasil, o sujeito que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil no banco, você vê o teu poder, o teu dinheiro ser queimado e você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Então, como é que você se protege disso? Antes, tomando uma medida. E um momento que me acendeu a luz que eu estava no caminho certo, foi ali em 2020, quando o Bitcoin ainda não estava se mexendo, mas eu tinha notícias de dois fenômenos acontecendo. Bilionários comprando, tipo Salinas, que era o segundo cara mais rico do México, e investidores institucionais entrando também. Family offices, as famílias pensando assim, cara, eu tenho que ter pelo menos 1%, 2%, 5% do meu patrimônio em cripto. Então você está vendo o seguinte, instituições, bilionários, family offices, influenciadores, todo mundo olhando e pensando, cara, eu preciso ter um dinheiro que é meu, porque o Estado ele tá com um poder muito grande, ele desliga a gente assim, ó. Não é uma teoria da conspiração. Quem me acompanha, quem não me conhece, talvez vá conhecer, eu não sou um cara de teoria da conspiração, mas realmente com os meios digitais, com o fim do dinheiro de papel, e pouca gente carrega dinheiro de papel, tudo nosso é eletrônico. Cara, daqui a pouco com uma mensagem lá, clicar Bruno Perini, pum, contas congeladas. Você não tem R$1 em casa em dinheiro. Você não compra nada na esquina. A justiça já faz isso. A questão é que você tem dinheiro físico. Então, mas agora... Sem dinheiro físico não vai ter como fazer isso. Cara, a não ser que tenha um dinheiro privado, que é o caso do Bitcoin. Então, cara, é um negócio desesperador. Sem o dinheiro físico, com um enter, você não movimenta nada do que você tem. Isso é assustador para quem tem uma certa consciência. Se você não tá nada assustado com isso, precisa tomar consciência. Eu não estou dizendo que o Bitcoin é a solução, mas a gente precisa pensar nessa questão de alguém ter esse tipo de poder. Então, por enquanto, momentaneamente, o Bitcoin me satisfaz nisso. Eu tenho parte do meu dinheiro sendo minha, né? É uma coisa muito louca a gente pensar assim, ufa, eu tenho 5% do meu dinheiro que é meu, eu deveria ter todo o dinheiro que é meu, né? Mas não é, entendeu? Não é. Não, é até engraçado isso. Há pouco tempo eu comprei uma casa, né? E para movimentar o dinheiro para comprar a casa, tem que avisar pro banco não sei quantos dias antes, porque é uma quantia grande, aí tem que transferir, senão o cara, ele barra a transferência. E aí teve outro episódio também que eu fui pagar alguma guia do governo, que eu tive que pagar no Banco do Brasil, aí tive aquela experiência arqueológica de ir num caixa do banco para pagar a guia, e eu lembro que eu levei o dinheiro para pagar, porque eu não sou correntista do Banco do Brasil. Eu tive que sacar o dinheiro no Itaú, onde eu tenho uma das minhas contas. Já era uma quantia grande, aí o cara já falou... Aí, puta aí, ó. Pô, mas sacar essa quantia assim, era melhor ter avisado antes, não sei o que. Eu falei, nossa, mas eu tenho que pagar hoje. Daí deram um jeito. Mas se bobear, meu nome bateu lá no COAF, porque eu saquei uma quantia grande. Com certeza absoluta, porque eu já trabalhei no mercado financeiro, você tem que notificar tudo. E olha só um ponto interessante. Quando eu cheguei no Banco do Brasil para pagar a guia, o cara falou, você não pode pagar essa guia em dinheiro, porque tem um limite para pagar a guia em dinheiro. Eu falei, mas eu não sou correntista, deu cara. Mas não pode. Eu falei, meu Deus, chama lá o gerente, vamos conversar. E aí no final, eu pude pagar a guia. Mas eu perdi um tempão falando, nossa, eu só quero usar o dinheiro para isso. Sendo que foi difícil de sacar, foi difícil de pagar no final das contas. E se fosse o valor de uma casa, então? Nossa, aí era impraticável. No começo da pandemia, teve um conhecido meu que, quando começou as coisas, ele se assustou. Ele é um cara mais velho, né? Ele pegou a época do confisco do Collor. Então, toda hora que ele vê uma crise social, ele fala, vamos confiscar meu dinheiro. Aí ele foi no banco e sacou mais de 6 dígitos de dinheiro. Aí a mesma coisa, barraram não sei o quê. Ele falou, não, mas eu quero meu dinheiro por quê? Eu tô com medo, eu quero ter meu dinheiro em casa. Aí os caras, mas tem inflação, não sei o quê. Ele falou, não, eu quero ter meu dinheiro em casa. Ele sacou o problema é meu. E levou. Mas eu falei pra ele, com certeza teu nome tá batendo lá em COAF, alguma coisa, porque pra que o cara vai querer ter 6 dígitos de dinheiro em casa no final das contas? Se eu não me engano, eram 10 mil antes, agora são 5 mil que tem que reportar se a pessoa sacar em espécie pra... Sendo que 5 mil agora com uma inflação crescente é muito menos do que era lá atrás. Então qualquer valorzinho daqui a pouco vai bater lá. Se você tem uma obra em casa, o cara foi pintar, o outro foi furar um negócio, já vai dar 5 mil, meu irmão. É verdade. Porra. Quer dizer, se achar só 5 mil, avisa aqui, coloca nos comentários, né? Que é o contato, que você não vai achar pra pintar, pra fazer porra nenhuma com menos de 5 mil. Mas eu acho muito louco essa questão da gente começar a procurar subterfúgios ou novas formas de ter a garantia de que vai poder usar o próprio dinheiro. O fruto do meu trabalho, ele é questionado. E um último ponto também
também que a gente tem que falar, pós-pandemia isso está piorando, a gente não falou ainda, e eu não falei como um dos motivos, é o crescimento dos estados, né? Então, recentemente agora, a gente teve a notícia de que a Argentina está com um novo imposto sobre lucros extraordinários. Inesperados das empresas. E eu fico pensando assim, cara, dependendo do governo que vai entrar no Brasil, a gente não tem como controlar quem vai entrar. Se não entrar daqui a 6 meses, pode entrar daqui a 4 anos. Se o governo achar que pode ter um lucro sobre seus ganhos inesperados, ou a venda de imóveis, não sei o quê. Então, o Estado, ele tá avançando muito, ele vai continuar, porque é um movimento que pode durar mais 50, 100 anos, antes de dar algum problema. E o Bitcoin também te protege um pouco disso. Esse movimento está acontecendo até nos Estados Unidos, que é o país mais livre do mundo, teoricamente, né? Então, é uma forma de você falar assim, cara, eu tô me protegendo do crescimento dos estados que tá causando um desconforto em muita gente. Não, é muito curioso isso, porque tem um livro que eu li lá atrás que eu acho muito bom. Eu gosto muito da história do Império Romano, né? Porque os romanos cometeram uma série de erros que a gente está cometendo hoje em dia, que é O Declínio e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon. Tem um outro livro que recebeu um prêmio como o melhor livro de ficção científica já escrito, que é a trilogia, na verdade são mais de 3 livros, mas eu tô na trilogia da Fundação, do Isaac Asimov, que é inspirado no Declínio e Queda do Império Romano. E o Isaac Asimov, no livro, ele cria uma disciplina, ele tem um personagem que faz isso, chamado Harry Seldon, que ele chama de psicohistória. O que é a psicohistória? É prever o que vai acontecer ao longo da história com base no comportamento de massas, de grandes números. Porque eles falam que o que um homem faz é imprevisível. Já o que bilhões de homens fazem é mais ou menos previsível. E é lógico que ele exagera com isso no livro. Ele prevê milênios de acontecimentos, né? Mas é muito interessante o raciocínio por trás. Mas quando a gente olha para o governo, é muito previsível o que está acontecendo. Os governos, eles devem muito, eles gastam, via de regra, mais do que arrecadam. Boa parte dos governos no mundo fazem isso e vão se endividando, até que bate um limite de endividamento. Você citou como o Brasil é parecido com a Argentina. A média de dívida em relação ao PIB dos países emergentes é 60%. O Brasil e a Argentina estão acima, 80%. Aí depois que ele deve muito para obter mais crédito, só pagando juros mais altos. Então passa a não compensar demais. Uma hora, nem com juros mais altos. Porque o cara vê, como é que ele vai pagar essa dívida? Vai ter que criar mais dinheiro, vai gerar inflação, essa moeda não vale nada. Então ele tenta aumentar imposto, aí geralmente sobre uma minoria, porque se aumentar sobre a maioria o cara não é reeleito, aí tenta pegar imposto sobre grandes fortunas, não dá certo, você expulsa o rico, o cara vai lá para o Uruguai, como aconteceu na Argentina. Imposto sobre lucros inesperados, aí começa a atrapalhar as empresas, os caras param de produzir, piora ainda mais a inflação. Na Califórnia, imposto demais, todo mundo embora, os milionários, sim. Atravessando a fronteira. O Joe Rogan foi embora. Exato, a fábrica do Elon Musk, que ele também transferiu por conta disso. Então, vai se gerando uma série de consequências que no final vão terminar em uma pilha de dinheiro sem valor. Então, olhando para tudo isso, eu vejo o Bitcoin como alguma coisa realmente muito atrativa. E países já estão começando a ver isso também. Então, eu fico me perguntando, tem uma história antiga que ela é ilustrativa nesse ponto, que é a história da invenção do xadrez, atribuem aos chineses, né? E dizem que o cara que inventou o xadrez mostrou o jogo pro imperador, o imperador adorou aquele jogo e falou, você pode, né, sábio, ter a recompensa que você quiser por isso. Aí o cara falou, tudo bem, então eu quero 1 grão de arroz na primeira casa e que esse grão vá dobrando a cada casa do tabuleiro. Aí o imperador falou, olhando aquele grão, tudo bem. Só que, no final, aquele era mais arroz do que existia de arroz no mundo. Então o pessoal falou que tem 2 histórias, tem 2 versões da mesma história, melhor dizendo. Que aquele sábio virou o novo imperador, porque ele ficou rico demais, né, quebrou o imperador antigo, ou que o imperador, no meio do tabuleiro, ele viu que era um golpe e cortou a cabeça do sábio. Então eu acho que hoje o Bitcoin contra as moedas fiduciárias tá mais ou menos no meio do tabuleiro. Ou ele vira o novo imperador, ou o Estado, que é o imperador antigo, vai tentar cortar a cabeça do Bitcoin. Só que, como você disse, quanto mais gente adota, mais difícil é isso acontecer. Por isso que eu acho interessante o movimento de países adotando. Tudo bem, El Salvador é um país minúsculo, Lugano na Suíça, Ilha da Madeira, os russos talvez usem, mas não começou ainda. Só que já tá o burburinho já. Eu acho que depois que um entrar, sim, aí começa aquela corrida para todo mundo ir atrás para pegar mais barato. Ou no mínimo, uma tomada de consciência das pessoas. Cara, de repente tem alguém assistindo a gente e fala assim, pô, não tô preparado para investir em Bitcoin, não me sinto confortável, não tenho dinheiro, mas toma essa consciência. Os estados estão crescendo demais, os governos estão gastando demais, tem gente errando a mão, vai dar merda. Tomou essa consciência? Eu acho que é o primeiro passo já para você começar a proteger o seu dinheiro. Porque não basta mais você ganhar o dinheiro, agora você tem que proteger também. Tudo bem que talvez sempre tenha sido assim, mas eu acho que tá muito pior porque, caramba, cara, é o governo, é um ente muito poderoso. E digitalmente é pior, porque no passado, vamos voltar aí 50, 100 anos, você escondeu uma joia, você fugia aqui, enterrava alguma coisa, não tem o que enterrar. Essa preocupação dos governos
de acabarem com o papel e criarem as moedas digitais, não é pro nosso bem. Ah, não, é porque moeda carrega doença. Já teve gente me falando isso. Não, Chas, pô, você fica falando aí que o governo não quer dinheiro de papel, que é o digital para controle. Não é. É porque cada nota é pior uma nota do que o papel do higiênico. Cara, não é isso. É porque se tudo for digital, o governo vai lá colocar o seu CPF, ele descobre tudo que você gastou. O que eu acho até uma invasão de privacidade. Não, sem dúvida. Por que você não quer que o governo saiba? Porque eu não quero. Ah, mas é só a receita. Tudo bem, mas a receita tem pessoas lá, qualquer um com certo nível vai poder jogar lá o meu CPF, ver quanto eu gasto na Netflix, quanto eu gasto em vinho. E aí daqui a pouco, se tiver uma regra que quem gasta tanto em vinho, podem criar. Então, se a pessoa não investe ainda em Bitcoin, quem não investe em Bitcoin para mim é louco, que ela pelo menos tome uma consciência. Olha, eu entendi um pouco o que vocês falaram, cara. O negócio tá ficando estranho, pode durar 20, 30 anos, mas vai dar merda. Eu não digo nem que o pessoal que está inventando uma moeda fiduciária 100% digital seja esse pessoal mal intencionado, mas uma hora alguém no governo vai ser. Esse é que é o ponto, né? E eu não sei como as pessoas confiam tanto no governo se elas estudam história, porque a gente vê o tanto de cagadas que já foram feitas e o uso daquilo que é público em prol da pessoa privada. Então, quanto mais poder tem na mão de um político, pior. E o que é mais poderoso do que você ter o controle de 100% do dinheiro de uma nação no final das contas, decidindo se vai ser bloqueado, se não vai ser, e sabendo que aquele cara que protesta contra você tá mandando dinheiro pra uma conta que você vê que é de outra mulher e fala, olha, tem um caso, você vai lá e chantageia o cara. Então, não dá pra saber onde isso vai parar. Na verdade, a gente vai ver várias obras ficcionais inspiradas nisso dentro de pouquíssimo tempo, tirando aquelas que já existem, né? Porque o Aristóteles, ele falava que gostava mais da ficção do que da história, porque enquanto a história mostra o que aconteceu, a ficção fala do que poderia ter acontecido. E já pensando no futuro, que nenhum de nós conhece, mas você tem uma tese do que vai acontecer com o Bitcoin? Você enxerga ele, por exemplo, substituindo moedas fiduciárias, sendo realmente uma moeda global utilizada para trocas, ou não vê isso? É só reserva de valor? Eu acredito numa moeda global utilizada como reserva de valor. Como economista, a gente pode depois gravar um episódio só sobre isso, eu poderia apanhar de economistas falando, puta, não preenche os requisitos de uma moeda, não é uma reserva de valor. Podem chegar aqui e falar, olha, não é uma reserva de valor. Só que na minha opinião, aí é muito pessoal, a reserva de valor, ela é dada de acordo com o que as pessoas acreditam. Porque, pô, se tem gente que acredita que o rublo é uma reserva de valor e compra e guarda ali, ela vai preencher para aquele grupo de pessoas o pré-requisito para ser uma reserva de valor. Talvez não preencha na teoria econômica. Porque o governo pode criar rublo pra caramba e o cara vai deixar de acreditar. Mas as pessoas preferem achar que isso acontece. Então, quando eu disse que os investidores institucionais e bilionários entraram em peso no Bitcoin, naquele momento ele começou a preencher os requisitos de ser uma reserva de valor. Quando um bilionário coloca 10% do dinheiro dele em Bitcoin e fala, não, isto aqui é a minha reserva de valor, preenche os pré-requisitos para aquele grupo. Ah, mas eu não concordo. Ótimo, você faz parte do grupo que não concorda que é uma reserva de valor. Você concorda que o ouro é uma reserva de valor. O ouro tem valor intrínseco, tudo bem, prata também, mas tem que entender o que é joia, o que é uso real. Se fosse pelo valor intrínseco do ouro, pensando no não uso valeria industrial, tanto, não valeria tanto, nem perto mas do que as pessoas não sabem disso. O grande problema é que as pessoas não sabem e não querem saber. Então, por isso que é bacana a gente falar dessa forma que a gente fala, espontânea, explicando, mostrando as características, falando. Eu sempre digo também que se o Bitcoin acabar como a principal moeda, não a principal moeda de topo, mas a principal moeda como fenômeno de criptomoedas, né? Se o Bitcoin acabar agora, não for a principal, surgir uma nova como reserva de valor, esse mercado, no formato que a gente conhece, ele morre. Por quê? Se eu investir no Bitcoin como reserva de valor e apareceu outra moeda, significa que a cada momento pode aparecer uma nova. E se a cada momento pode aparecer uma nova, eu não vou comprar aquilo ali como reserva de valor. Então, esse ciclo, para mim, ele vai se encerrar, ele vai dar errado se um novo projeto entrar superando o Bitcoin como reserva de valor. Porque aí vai estar provado o seguinte, cara, eu não vou confiar num negócio que a cada 6 meses pode surgir um outro. Por que ouro é ouro? Porque ouro é ouro há 5.000 anos. Se eu fosse voltar no tempo e falar, Chas, o que você quer levar no tempo que você vai voltar? Ouro. Se eu chegar no tempo, voltar no tempo com um cartão de crédito, aí voltei no Egito Antigo, meu amigo, toma um cartão de crédito, o cara vai cortar minha cabeça. Agora, ouro, em qualquer tempo, qualquer lugar que você voltar, a chance de você poder utilizar, sacudir o ouro é muito grande. Então, o ouro, ele continuou sendo uma reserva de valor por isso. E o Bitcoin, na minha cabeça, é a mesma coisa. Ele vai seguir sendo uma reserva de valor e ganhando valor enquanto nada substitui. Por isso que eu acho que não vai substituir. Podem, em valor de mercado, surgir outros projetos como Ethereum, até
até alguns outros com certo uso. Mas como reserva de valor, acho que todo o mercado tomou como consenso que não é o melhor, não é o mais rápido, não é o mais eficiente, não é o que tem as menores taxas, mas o mercado tomou como consenso. Não, esse é o ouro digital, entendeu? Então eu acredito nisso. Se surgir um outro ouro, a gente grava um novo episódio que a situação vai mudar. Eu não acredito que vá surgir, tá? Pensando, por exemplo, né, a minha tese nunca foi do Bitcoin se tornando um meio de troca para ser utilizado em liquidação de transações. Até porque você não quer comprar nada, né, com o Bitcoin, porque você comprar eu um não picolé quero, vai valer um carro. Mas né? eu até entendo que há um ciclo a ser seguido, né? Porque geralmente, como é que é o ciclo para que algo vire de fato, né? Tendo uma moeda com aqueles 3 requisitos: ser reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Geralmente o pessoal primeiro guarda aquilo, porque entende que tem valor. Então o primeiro requisito é ter valor ao longo do tempo, ser uma reserva. Depois, o pessoal não quer trocar aquilo, mas aquilo acaba sendo demandado por quem está vendendo. O cara pode falar: olha, eu vendo para você, mas eu não quero mais real, eu quero Bitcoin. Só aceito então Bitcoin. Vira moeda de troca. E quando é muito utilizado, vira maneira de precificar as coisas, como é o caso do dólar em nível mundial. Aí vira unidade de conta. Aí tem os 3 pontos da moeda. Isso pode vir a acontecer com Bitcoin, mas não é a minha tese. A minha tese é realmente disso. É de um cara querendo preservar valor ao longo do tempo, usando como uma espécie de ouro, só que digital, e tendo propriedades que o ouro não tem, né? Que fica mais fácil de verificar a autenticidade daquilo. Porque eu posso ter ouro guardado comigo lá em casa. Aí acontece uma crise, eu quero vender pro chat. Como é que ele sabe que o ouro é verdadeiro? Tem que pegar a parte, fazer uma análise morder, né? E tem porra... Não, morder o pessoal fazia porque o ouro é puro, Sim, é meio mole. Um pouquinho mais... Só que você como pode é que me enganar. Exatamente, você pode me enganar. pô. Aí você vai e falsifica o ouro. Tem que Sim. ser uma análise usando lá um monte de recursos que até destrói uma partezinha do ouro. E é uma análise amostral. Então eu posso pegar e te dar uma parte... Você pode pagar o cara da análise, não, ó. Dá pra subornar o cara. Então dá margem a muito tipo de falsificação. E aí tem um ponto interessante, que é minha última pergunta aqui, das outras criptomoedas. Porque muita gente fala, vai ter o flipping, o Ether vai passar o Bitcoin. Ou, pensando na rede, né? A rede Ethereum vai passar a rede do Bitcoin em termos de valor de mercado. Né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho até que pode acontecer, mas quando o pessoal me pergunta qual é a cripto favorita para manter na carteira ao longo do tempo, mais que o Ether possa ter um desempenho até melhor nos próximos anos, também tem. Eu penso da seguinte forma, cara, você deu um exemplo muito bom do Bitcoin ser o ouro digital. O Ether, ele foi criado com outra finalidade, para ser um computador global descentralizado. Eu acho que é mais fácil disruptar uma empresa de tecnologia do que disruptar o ouro. Então eu prefiro o Bitcoin. Mas eu acho que isso pode vir a acontecer. Você acha que outras criptos podem despontar e ter mais valor de mercado que o Bitcoin? 99,9% das criptomoedas não valem porra nenhuma. Tem 18 mil projetos, cara. 18 mil projetos. A maior parte não tem nem equipe, não tem nem quem inventou. Tá abandonado. Tá abandonado. Então, isso também acaba criando uma confusão no mercado. Eu vou na tua linha. Bitcoin, Ethereum. Tem projetos que podem disruptar o Ethereum, mas eu também acho que eles estão evoluindo. E as pessoas que estão há mais tempo no mercado, como a gente olha muito a segurança também, né? Surgiu a moeda tal que tem velocidade triplicada, tem isso, tem aquilo. Eu já vi algumas vezes isso, aí a rede dá pau, trava, vira meme, vira não sei o quê. Se for velocidade e taxa baixa, o Pix é super rápido, é instantâneo. Pronto. E a taxa é 0, pô. Então, se for com base nisso, né, o Pix vai disruptar todo mundo. A questão é que é irreal, é centralizado. Né? Esse é o então, ponto. 99,9 acaba não valendo nada, tem que tomar muito cuidado. Tem uma característica que eu gosto de falar que é a seguinte, eu estudo muito o mercado de startups, né? As startups, elas começam, a gente se junta aqui, cria um modelo, aí recebe um aporte, aí arruma cliente e tal, vai crescendo. Ok. Mesmo assim, muitas não dão certo. Mas você só vai receber um grande aporte, uma série A, série B, quando você entende isso, quando você já está evoluído, né? Você tem que ter clientes, você tem que ter tudo bonitinho. Um dos grandes problemas dos ICOs, do mercado de criptomoedas, é que ele é o inverso. A gente se junta, cria um projeto, faz um white paper, um puta site bonito, coloca lá no LinkedIn quem está no projeto e capta 50 milhões no ICO. Então, essa questão da morte das criptomoedas, eu acho que é porque elas recebem um dinheiro precoce. Se os projetos tivessem que começar e receber aportes fazendo o ICO depois que eles mostram alguma coisa, o mercado estaria muito mais bonito. Em vez de 18 mil projetos listados em grandes corretoras, talvez a gente tivesse 500 projetos, mas muito mais consolidados. Então, eu acho que essa distorção é muito importante. Startup se prova, recebe grandes aportes, cripto recebe grandes aportes e pouca coisa se prova. Porque se a gente abre um projetinho white paper, eu, você e mais 3 pessoas, recebe 100
100 milhões de dólares, cara, é se fuder, cara. Pô, os caras somem, é isso que acontece. E antes de acabar, eu já ia esquecendo do caso do meu amigo, a gente que se lamenta. Para resolver o nosso lamento, eu conheço um caso pior, um amigo meu, que ele fazia palestra, show em empresa e tudo mais. Em 2016, um cara falou pra ele, pô, cara, você aceita pagamento em Bitcoin? Aí, pô, tava aceitando qualquer coisa, né? Na época, tava começando e tal. E aí o cara deu pra ele uma carteira com 12 Bitcoins. Ele perdeu a senha. Não, aí ele guardou e tal, mas, pô, tipo, não quero isso, né? E ele foi ver logo depois, eu não lembro se foi em 2016 ou 2017, ele me falou lá a data certinho. Ele viu um anúncio de um carro, um Corolla. Ele falou, pô, tô precisando de um carro, e o cara botava aceito Bitcoin. Pô, vou ver se eu empurro essa merda pra esse cara. Ele ligou lá, pô, você aceita Bitcoin? Tem uma carteira que eu recebi de um show, 12 Bitcoin. Ele falou, manda essa merda aí. Quando que ele fez essa transação? Eu acho que foi ali entre 2016 e 2017. Nossa. 12 Bitcoins por um Corolla. Então, assim, gente boa, um abraço aí, sabe que ele me assiste muito. 12 Bitcoins. 12 Bitcoins por um Corolla, fez um puta... E na época, assim, tipo, pô, dei uma palestrinha. Porra, me livrei dessa merda aqui, ninguém se fala muito, 2016, ali início de 2017. Não tava no boom ainda. Então, tinha começado esse pequeno boom em 2017. Cara, deve ter muita história disso. Quanta gente nerd de tecnologia em 2013, 14, 15 não deve ter comprado, vou comprar um notebook usado por 500 Bitcoins, por 200 Bitcoins. Não valia nada, valia $1, 50 centavos, entendeu? Então, essas histórias acontecem, né? Não, esse é o ponto. Até muita gente diz que com o Bitcoin, o pessoal que foi muito early adopter é um ou outro que pegou um bom retorno. Porque a maioria... vai descascando, né? Foi vendendo ao longo do tempo, foi perdendo senha, foi perdendo a localização ali das suas chaves privadas. Jogava fora o computador, né? Tem um maluco na Inglaterra com 200 mil... Tá lá no lixão, ele fica revirando o lixão pra tentar achar. Na verdade, no computador devia ter as chaves privadas dele gravadas em algum canto, ele não acha mais. Tem um que é bom, cara, que o cara deixava o computador dele minerando e a namorada reclamava do barulho do HD. Ele jogou fora, cara. Puta, imagina, jogou milhões de dólares fora porque não gostava do barulho. Mas aí, chegando já ao final aqui, Charles, respondendo a pergunta, quem não tem Bitcoin, então, é louco? É louco. É louco porque eu acho assim, ó, vou até perdoar quem não tem, tudo bem, mas tem essa tomada de consciência, sabe? A situação tá mudando, os países estão mudando, os estados estão avançando, os impostos estão aumentando, as liberdades estão sumindo. Então, no mínimo, se você não tem ainda, acende o alerta assim, porra, esses dois caras estão falando coisas que fazem sentido, estão mostrando provas, né? Argentina, Venezuela, Canadá, Afeganistão, Estados Unidos, com algumas leis, alguns estados aí implantando algumas coisas complicadas, como na Califórnia. Então, no mínimo, tem essa tomada de consciência. Eu vejo da seguinte forma, eu acho curioso isso, né? Mas sanidade, no final das contas, é um critério estatístico. É ser, né? Se você é anormal, é porque você é diferente do normal. Então, por exemplo, se eu estou em um ambiente com 1 milhão de pessoas e só eu vejo um gnomo, claramente eu sou maluco. Agora, se eu tô nesse mesmo ambiente com 1 milhão de pessoas e 1 milhão vê o gnomo, eu ainda sou maluco, porque, poxa, tem 1 milhão vendo e eu não tô vendo. Então, lá atrás, o maluco era o que tinha comprado Bitcoin, porque era um negócio muito realmente novo, fora e ninguém conhecia, fora do mainstream. Hoje, quando você já tem um monte de investidor pessoa física, um monte de pessoas jurídicas, grandes fundos, né, gestoras, empresas, você tem a MicroStrategy lá fora, nos Estados Unidos, que era uma empresa de software e virou praticamente um ETF de Bitcoin, no final das contas. Todo mundo comprando, começa a se questionar se louco é aquele que comprou ou se, como é um critério estatístico, louco é você que não comprou ainda. Porque talvez você não seja ainda, mas fatalmente, se a adoção continuar crescendo, e tem tudo para crescer, porque de um lado você tem algo escasso que valoriza com o tempo, e do outro lado, um monte de moedas fiduciárias abundantes criadas em cada vez maior quantidade, a tendência é todo mundo migrar para aquilo que tem valor. E nessa hora, quem ficar por último passa a ser o maluco. Mas, Charles, obrigado pela presença, cara. O primeiro de muitos aqui no canal. Com certeza. Seja bem-vindo. E como é que as pessoas te encontram aqui no YouTube, em redes sociais? Instagram, charles.vix, W-I-C-Z, e no YouTube, Economista Sincero. E no podcast Os Economistas. Host do podcast Os Economistas, o melhor podcast de economia do Brasil. Muito bom, já fui lá no episódio número 2, vejo inclusive, ficou ótimo. Charles, brigadão, cara. Valeu. Falou, galera. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aqui no canal, nos sigam nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.